Então, iniciando mais uma aula remota, uma live com os alunos da Escola Pequeno Cidadão, os alunos do 5º ano. Por enquanto, estão presentes Felipe, Gabriel, Kaila, Riquelme, Cauã e Tamires, aqui entrou agora. Quem chegou, depois eu vou anotando os nomes, né? E a gente vai fazer a correção a partir da página 52. Eu vou ser mais rigorosa na questão da participação e da atenção dos alunos, certo? Porque a gente tem que estar fazendo um relatório. Então, quem não está participando, participa. Quem não está prestando atenção, vai fazer o favor de prestar atenção, porque tudo isso aí vai estar valendo para vocês, viu? Então, tem assim, ó, tem na questão 1, que está pedindo assim, ó, leia o substantivo que nomeia cada animal representado nas imagens. Então, tem porco, que é formado apenas por uma palavra, e o nome desse outro animal, porco-espinho, porque vai ser formado por 2 palavras. Lembrando, pessoal, que relembrando da aula passada, que eu expliquei para vocês, que foi de substantivo simples e substantivo composto. Substantivo simples é quando nós vamos ter um substantivo que é formado apenas por uma palavra. E substantivo composto vai ser aquele que vai ser formado por mais de uma palavra. Pode ser separado com hífen, no caso aqui, porco-espinho é substantivo composto, ele está sendo separado com hífen, que é esse tracinho que está aqui no meio, separando as 2 palavras. Substantivo composto pode ser também formado por 2 palavras sem o hífen no meio, ou então pode ser como se a gente juntasse 2 palavras para formar uma. Por exemplo, girassol. Girassol é substantivo composto, mas a gente não vê as 2 palavras separadas, né? Gira e sol. A gente vai ver como se elas se unissem para formar uma palavra só. Por exemplo, passatempo também, né? Que é passa, que é uma palavra, e tempo é outra, só que elas se uniram, né? Mas a gente sabe que é formado por 2 palavras. Aí tem aqui na letra A. Qual desses substantivos é formado por apenas uma palavra? Vai ser o quê? Porco, né? Porco. Quem não entendeu, pessoal, pede explicação. Como eu botei? Que página, prof? A gente está na página 52 do módulo 2, fazendo a correção, viu? Quem chegou por agora... Oi, Samuel chegou agora e Adriele, deixa eu anotar o nome aqui logo. Sim. Tamires também. A minha A eu botei porque aquela palavra insiste. Não é assim não, Ricardo, deixa eu te explicar. Substantivo simples e composto é assim. Simples é porque é formado só por uma palavra, certo? E composto é porque vai ser o nome dado quando a gente é formado por 2 ou mais palavras, né? No caso, porco, Riquelme. Porco, a resposta é porco, mas por que é simples? Porco é formado por quantas palavras? Uma. Então, por isso que é chamado simples. Então, se você quiser completar aqui, ó, você pode colocar porque é formado por uma palavra, entendeu? Se você quiser completar. Na letra B, pessoal, qual é formado por 2 palavras? No caso aqui, todo mundo sabe, está vendo, né? Porco-espinho, né? Porco-espinho, né? Então, a gente vai estar vendo aqui este quadro, pessoal. Eu vou pedir, principalmente, quem não entendeu ou não conseguiu participar da aula, para poder prestar bem atenção, para poder estar corrigindo direitinho, viu? Qualquer coisa, eu dou uma dica para vocês. Eu tive uma aula com a turma aqui agora. Quem não conseguir acompanhar, printa a tela e aí vai corrigindo. Oi. Bom dia. Bom dia, quem chegou agora? Tamires. Ah, bom dia, Tamires. Eu já anotei teu nome aqui já, que eu vi quem chegou depois. Olha só, pessoal. Então, ó, vamos aqui acompanhar agora esse quadro amarelo aqui, viu? E eu vou falando a resposta e vou explicando por quê. Tem, substantivos simples são formados por apenas uma palavra, né? Quando é o nome dado a alguém, a algum ser, que é formado apenas por uma palavra, né? Tá corrigindo direitinho, né, Adriane? Palavra? Os substantivos compostos, deixa eu ler aqui. Já os substantivos compostos são formados por 2 ou mais palavras, ligadas ou não por hífen. Hífen com acento agudo no i. Hífen, pessoal, é esse sinalzinho aqui, ó,
tracinho que para separar, né? Quando é duas palavras que formam o substantivo composto. Então, substantivo simples é quando a gente vai dar nome a um objeto, alguma coisa, a um ser, e ele é formado apenas por uma palavra, a gente é escrito apenas com uma palavra. E o substantivo composto é quando a gente vai dar nome, né, a seres, coisas, objetos, pessoas, né, lugares, e vai ser formado por mais de uma palavra, pode ser duas, pode ser três, e pode ser separado com esse hífen, né, que no caso cria esse sinal de pontuação, que é o hífen que separa as duas palavras, ou não, pode ser que não tenha o hífen, depende da questão da escrita da palavra. Inclusive, eu disse para vocês que tem palavras que são substantivos compostos, que elas se juntam para formar uma palavra só, como é o caso de passatempo, de girassol, né? Tempo, a gente forma passa mais tempo, que forma a palavra passatempo. Girassol, gira mais sol. Né? Paraquedas, para e quedas, forma paraquedas, mas essas palavras são duas que se juntam, né? No caso de girassol, de paraquedas, de passatempo. Certo? Tudo palavra que já existe, né, Pro? Oi? E tudo palavra que já existe, como girassol, o sol gira. Aí, no caso do girassol, é a flor, não é questão do sol, o astro que está lá no sistema solar, não, viu? É a flor, certo? E quando fala assim, Riquelme, de palavras que já existem, a gente vai estar falando de substantivo primitivo e derivado, que foi da outra aula que a gente viu, né? Substantivo primitivo é aquela de uma palavra que já existe, como, por exemplo, porta, né? E derivado é quando vem dessa palavra que já existe. O que vem de porta? Portão, portaria, porteiro, que são derivados. Certo? Pessoal, vamos aqui agora para a próxima questão. A Adriele está corrigindo direitinho aí, Adriele? Sim. Ótimo. Corrige aí todo mundo com atenção, viu? Não é só a Adriele, não. Todo mundo corrige aí com bastante atenção. Se tiver dúvida, pergunte, viu? Tem que ser assim, participando, igual o Ricardo está falando, acertando ou errando, o importante é participar para poder aprender. Certo? Então, aqui, ó, pessoal, a explicação aqui eu vou estar relembrando, porque teve gente que não estava presente na aula, e a gente tem 2 horários hoje, dá tempo da gente fazer com bastante calma. Então, aqui, ó, veja como são classificados os substantivos porco e porco-espinho. Ó, porco é chamado substantivo simples porque é formado apenas por uma palavra. Porco-espinho é substantivo composto, porque é formado por mais de uma palavra e ainda é separada com hífen. Né? Tem assim, veja a seguir como alguns substantivos compostos são formados. Ó. Aqui no caso, peixe-espada, né? É formado por 2 palavras, peixe e espada, e são separadas com hífen, por isso que é chamado substantivo composto, né? 2 palavras, é formado por 2 palavras. Aqui, ó, paraquedas. Paraquedas juntou o verbo para, mais o substantivo quedas, juntou 2 palavras, paraquedas. É composto. Aqui a gente pensa, pessoal, que vai se tratar de substantivo simples só porque a gente está vendo aqui uma palavra, ó. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para a gente tá bem explicativo aqui para vocês. É substantivo composto. Aqui, ó, paraquedas, pessoal, ó. Eu vou deixar aqui marcadinho, né? Ficou meio riscado aqui, mas é só para vocês identificarem aqui direitinho. Paraquedas é composto porque a gente está vendo uma palavra só escrita aqui, né? Mas vai ser composto porque paraquedas juntou 2 palavras, ó. Para e quedas, para formar o substantivo paraquedas. Então, é composto porque mesmo a gente vendo, parecendo que é uma palavra só, mas aqui foram usadas 2 palavras para formar essa aqui, paraquedas. Então, é composto porque é formado de para mais quedas, certo? É composto. Mesmo a gente tá vendo aí parecendo que é uma palavra só, mas aí juntou as 2 palavras para formar. Aqui, ó, onça pintada, né? Que tá aqui do lado. Foi formado por 2 palavras, né? O substantivo onça, mais a característica, que é o adjetivo pintada. Onça pintada foi separado com hífen também. Então, é substantivo composto. Segunda-feira, né, que é o nome do dia da semana. Segunda, que é um numeral, mais o substantivo feira, e aí juntou aqui, aí pegou e foi separado com hífen, segunda-feira. Então, formado por 2 palavras, separado com hífen aqui no caso dessa palavra, então é substantivo composto, certo?
Vocês conseguiram entender aí a explicação? Adriele conseguiu entender? Adriele? Adriele? Ó, pessoal. Ó, espera aí um pouquinho que a gente vai agora para a próxima, ó. Que é na página 53, certo? Ó, pessoal. Na página 53 tem assim, ó. Leia as frases analisando os substantivos em destaque e assinale com SS as com substantivo simples e SC com substantivo composto, né? Então, se for simples, que vai ser formado por uma palavra, você coloca SS no quadrinho. Se for substantivo composto, que é formado por duas palavras, pode ser separada com hífen, né? Que é aquele tracinho no meio das duas palavras. Pode ser sem hífen, ou pode ser quando junta as duas palavras para formar uma. Vai ser SC, que é substantivo composto. Aí tem aqui, ganhei um quebra-cabeça no meu aniversário. Quebra-cabeça é substantivo SC. Ou composto? Composto. Composto. Fala assim, igual o Riquelme, pessoal, ó. Substantivo composto, viu? Letra B, encontrei o jogo que você me deu. O jogo é o quê? Substantivo simples. Substantivo simples, né? SS. C, aquele bate-papo com jogadores foi muito legal. Bate-papo, Composto. substantivo composto, SC. D, Jamil esqueceu seu estojo na escola. Estojo, Substantivo simples. substantivo simples, por uma palavra só. Letra E, você viu o arco-íris no céu? Arco-íris, Substantivo composto. substantivo composto, SC, né? E letra F, preciso arrumar meu guarda-roupa hoje. Guarda-roupa, Substantivo composto. substantivo composto, né? SC. Então, vai ficar aqui a ordem, ó. Letra A, SC, B, SS. Letra C, SC. Letra D, SS. Letra E, SC. E letra F também, SC. Vocês aí corrigindo aí direitinho. Ó, eu vou dar só um recadinho aqui para vocês. Aqui, vou pausar. Aí, voltando à aula, pessoal. Também eu vou ver a questão da atenção de vocês, viu? Também de estar prestando atenção na aula. Questão 2. Escreva o substantivo composto que nomeia o que está sendo representado nas fotografias a seguir. E ainda tem uma dica. Consulte o dicionário para verificar se a palavra tem ou não hífen. Hífen é aquele tracinho que vai colocar no meio das duas palavras, né? Então, aqui, girassol, né? É formado por duas palavras, mas a gente junta, né? Girassol com SS. Oi? Eu botei gira, separo, tracinho, sol. Não, mas tem que colocar o nome certo, viu? Né? Na formação da palavra, não. Tem que ser girassol mesmo, junto, com 2 S. Guarda-chuva, pessoal, é formado por duas palavras separado com hífen. Olha, vocês vão corrigindo aí direitinho, tá? Aí depois vem beija-flor, né? Beija-flor também é separado com hífen, certo? Aqui, ó, beija-flor. E couve-flor também, né? É substantivo composto separado com hífen. O único que não é separado aqui, ó, vai ser girassol, viu? O único que não é separado vai ser girassol. Vou até apagar aqui que ficou por cima, né? O único que não é separado com hífen aqui vai ser girassol, certo? Corrigiram aí, pessoal, direitinho? Sim, pronto. Sim, pronto. Posso ir para a próxima página? Ó, pessoal, a próxima página aqui a gente já corrigiu a 52 e a 53. Agora vocês vão pular lá para 88. Eu vou mudar aqui, eu vou pausar a gravação para poder não ficar muito longa. Então, a página 88 tem assim, ó. Leia as frases abaixo e reescreva-as, substituindo as expressões em destaque pela palavra equivalente apresentada no quadro. Faça as alterações necessárias. Então, pessoal, aqui é a expressão da variação linguística regional, né? De falar assim, a diferente forma de falar de um estado brasileiro para o outro. Então, a expressão que está em destaque em negrito, né? Que está mais escura, você vai substituir por uma dessas palavras que está nesse espaço aqui azul. Menina, desistir e elegante. No caso de desistir aqui, vai mudar um pouquinho a palavra, viu? Então, aqui na letra A, minha irmã tirou o cavalinho da chuva. Então, no lugar de tirou o cavalinho da chuva, minha irmã desistiu. Escreve a frase toda, viu? Minha irmã desistiu, ponto final, letra maiúscula, início de frase, por favor. Tem gente escrevendo frase aqui no 5º ano com letra minúscula ainda no início.
Letra B, papai saiu de casa nos trinques. No lugar de nos trinques, papai saiu de casa... Papai saiu de casa elegante. Isso. Letra C, Sara é uma guria bonita. Menina. Sara é uma menina bonita. É. No lugar de guria, coloca menina, né? Podemos prosseguir aí, pessoal? Sim. Tem gente ainda corrigindo. O Felipe parece que ainda está corrigindo, né? Terminei. Eu corrigi. A Adriele já corrigiu, né? Vamos aqui passar para a próxima, ó. Tem assim, questão 4. Leia a capa do livro abaixo e responda as questões. Aí tem aqui, ó, boi, boiada e boiadeiro, né? O título da capa do livro que a gente está vendo aqui, boi, boiada, boiadeiro. Lembra, eu vou perguntar aqui a algum de vocês, quero ver se vocês se lembram do assunto, né? Esse assunto aqui, pessoal, vai falar a respeito de substantivo primitivo e substantivo derivado. Substantivo primitivo é o que lembra? Já existia. Já existia, muito bem, Juan. E substantivo derivado? Derivado de outra palavra. É, né? Que vem de outra palavra, como, por exemplo, ferro é substantivo primitivo, porque é uma palavra que já existia na língua portuguesa. Agora, Ferragem. os substantivos derivados de ferro, né? Alguém falou aí ferragem, né? Mas Ferradeiro. Ferraria. ó, ferreiro que vocês falaram aí não existe não. Pode ser ferreiro, pode ser ferradura, né? Pode ser também, sabe o quê? Enferrujado, né? Que vem de ferro, né? Todas essas palavras são substantivos derivados de ferro, ferro é primitivo. Aí tem assim, ó, perguntando, aí tá falando assim, ó, pessoal, contorne cada um dos substantivos que formam o título do livro. Vocês circularam aí, boi, boiada e boiadeiro? É para circular, viu? Porque boi é substantivo, boiada é substantivo e boiadeiro também, é para estar circulando, viu, pessoal? Letra B, classifique esses substantivos em primitivo ou derivado. Então, boi primeiro que aparece é o quê? Primitivo, boi primitivo. É. Vocês colocam como está aqui no livro, ó, pessoal? Substantivo primitivo, viu? Substantivo primitivo. Eu botei boi 2 ponto primitivo. Substantivo primitivo. Coloca assim que é mais completo, viu? Boiada derivado. Coloca substantivo derivado. Boiada, 2 pontos, substantivo derivado. Cada um, pessoal, se vocês colocarem na mesma linha, separa cada uma resposta com ponto e vírgula, igual aparece aqui no livro, viu? Para ficar mais organizada a resposta, ó. Então, 2 pontos, substantivo primitivo, ponto e vírgula. Boiada e boiadeiro, né? No caso que os dois são a mesma coisa, substantivos derivados, né? Quem colocou boiada é substantivo derivado, depois colocou boiadeiro, substantivo derivado, não precisa apagar. Mas tem que colocar assim, substantivo derivado, viu? Vocês coloquem aí, completa direitinho. Aí a gente vai passar daqui a pouco para a página 89. Deixa eu só pausar a gravação aqui. Aqui na página 89 a gente está revisando substantivo simples e substantivo composto. Na questão 5 tem, relacione as palavras das duas colunas e forme 4 substantivos compostos. Escreva-os nas linhas abaixo. Eu falei assim para ligar, né? No livro aqui não tá ligando, mas quem ligou também tá valendo, né? Cachorro vai ligar para quente, né? No caso, né? Erva, doce, recém, Nascido. alto. Falante. Aí, depois que vocês ligaram, pessoal, vai escrever as palavras aqui, ó. E todos dessa atividade, pessoal, cachorro quente, erva doce, esses substantivos compostos, recém-nascido, alto-falante, vão ser separados com hífen, viu? Vai ter separado 2 palavras com hífen, cada um substantivo desse que é formado, certo? Podemos ir para a questão 6. Aí, pronto, corrigindo. Certo. A senhora disse que não era para fazer, Pro. A questão 6. Ah, deixa eu ver, é verdade. Deixa eu ver aqui, é porque eu não estou com o livro aqui na minha mão, sempre olho pelo livro aí na internet. Aí, pessoal, vocês terminando, eu vou passar
Vocês podem colocar a correção coletiva lá na página 88 e nessa aqui da 89, com a data de hoje, certo? E lá na página também que a gente corrigiu, que eu esqueci de falar para vocês, na 52 também coloca a correção coletiva e a data de hoje, viu? Pronto, terminei de corrigir. Certo, coloca aí na página 88, correção coletiva com a data de hoje. E lá na página 52 também, vocês colocam a correção. Oi? Pro. Oi, minha gravação. Texto de reportagem, que a gente vai estar vendo aqui sobre como vivem os índios hoje. Então, tem assim, a reportagem que você vai ler agora apresenta informações sobre como vivem alguns povos indígenas no Brasil atualmente, né? Então, vai falar de como esses indígenas vivem hoje, alguns povos indígenas, né? Aí, na letra A, o que você sabe sobre os povos indígenas? Comente. Eu não sei se vocês já estudaram alguma coisa sobre povos indígenas na matéria de história, ou no ano passado, esse ano, né? Vai falar sobre os costumes, sobre a culinária deles, sobre a cultura, né? A religião dos índios. Vai falar um pouquinho sobre esses indígenas que vivem no Brasil. E a letra B, você acha que existem diferenças entre o modo de vida dos indígenas dos dias atuais e dos que viviam antigamente? O que é que vocês acham, pessoal? Os índios que vivem hoje, né? Eles vivem igual viviam antigamente? O que é que vocês acham? Mais ou menos. Alguns sim, alguns não. Depende da comunidade indígena. Né? Não sei se vocês já observaram em reportagens na televisão ou documentários que tem muitos povos indígenas que vivem praticamente igual a nós, né? Vocês podem perceber, antigamente, lá muitos anos atrás, a maioria dos povos indígenas, eles não vestiam roupas como nós, né? Eles vestiam poucas roupas ou até mesmo viviam sem roupa nenhuma, né? Tinha uns que botavam pintura no rosto, usavam cocá, né? Feito com penas de pássaros. E hoje em dia, muitas comunidades indígenas, as pessoas, eles vivem praticamente como nós, né? Eles usam roupas, alguns deles até nem moram mais naquelas moradias, aquelas ocas, né? Que eram construídas, vivem em casas. Tem as tecnologias que a gente tem hoje, né? Computador, celular. Os filhos estudam em escolas comuns, igual as crianças hoje estudam. Então, muitas comunidades mudaram a forma de viver da época que viviam antigamente, né? Que eles viviam praticamente isolados lá na mata, no meio da mata. As crianças não tinham estudo, eles viviam realmente falando assim, de fato, da questão da cultura deles, que tinha a questão da forma de se arrumar, a religião deles, a forma da pintura no corpo e no rosto. Hoje em dia, a maioria já não vive mais assim, né, com esses costumes, já vive praticamente a vida parecida com o que a gente vive hoje. Eles só, assim, eles ainda conservam algumas coisas assim da questão da religião deles, ou alguma questão assim de uma festa que eles comemoram, né? Que eles ainda preservam algumas coisas de antigamente, mas não é assim como era antigamente, não. Certo? Então temos assim, ó. Agora leia a reportagem, né? Aí aqui tem a reportagem, ela é grande. Tem assim, descubra como é o dia a dia dos grupos indígenas no século XXI. Esse aqui é o intertítulo. Então, vai começar a leitura do texto aqui agora. Eu vou ver quem vai começar aqui a ler. Cauã, lê aqui, ó, desse primeiro parágrafo, em voz alta. Descubra como é o dia a dia dos grupos indígenas no século XXI. Em 19 de abril, celebra-se o Dia do Índio. Celebra-se. Lê de novo aí. Descubra como é o dia a dia dos grupos indígenas no século XXI. Em 19 de abril, celebra-se o Dia do Índio. Ótima oportunidade para que você se pergunte: como vivem hoje os primeiros habitantes do Brasil? Muito tempo passou desde que os portugueses chegaram aqui.
chegaram aqui. E conheceram esses povos cheios de tradições. Mais de 500 anos depois, qual é o resultado desse encontro de culturas? Pegue seu cocar e embarque nessa viagem ao mundo indígena moderno. O segundo parágrafo, né, vai estar aqui a imagem, né, de uma comunidade indígena, né, que aqui, creio que trata-se de uma festa, né, popular, que eles não costumam estar assim todos os dias mais. Agora, na página 61, próximo parágrafo aqui, tem um intertítulo chamado aqui na página 61, Por Toda Parte. Eu gostaria, se possível, aí, que Kaila lesse esse parágrafo aqui, ó, que vem de você até o ponto final aqui, Sudeste, se possível. Pode ler aí, Kaila? Posso. Por toda parte. Você que pensa... Você que está acostumado a pensar que os índios vivem na floresta, já os imaginou morando no meio do sertão ou na beira da praia, pois sabe que isso é comum, especialmente na região Nordeste. Apesar disso, a maioria dos 900 mil indígenas encontrados hoje no Brasil habita regiões de floresta, em terras destinadas pelo governo e a eles. Muitas dessas pessoas ficam no estado de Amazonas, mas também... Espera um momentinho. Lê aqui de novo. Muitas dessas terras ficam no estado de Amazonas. Mas também existem grupos indígenas nos outros estados da região norte e na região centro-oeste, além do nordeste e do sudeste. Isso. Então, pessoal, aqui está se falando, nesse segundo parágrafo, da realidade de hoje das comunidades indígenas no Brasil, né? Que muitos deles moram, né, no meio do sertão, quer dizer, onde a terra é mais seca, né, não há muita chuva, ou então na região nordeste do Brasil, né, que é justamente onde está localizada a Bahia, que a gente mora, e outros estados. E eles habitam em regiões de florestas, no meio do estado do Amazonas, e estão também concentrados na região norte, onde é o Amazonas, na região centro-oeste, que fica Mato Grosso do Sul, né, esses estados, Nordeste e Sudeste. Sudeste, onde vai estar o São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Vai estar espalhado, assim, no Brasil todo, vai ter comunidades indígenas, certo? E muitos deles habitam em florestas, em lugares que são secos, ou até à beira do mar, certo? Aí, agora, nesse último parágrafo que eu vou ler por causa do tempo, aí na segunda parte, Adriele, na segunda parte da aula, a gente vai continuar, viu, pessoal? Que aqui eu vou chamar para outro link, todo mundo fica atento aqui. Nessas terras, os índios vivem em aldeias, em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Até aí, nada diferente dos indígenas que viviam por aqui há 500 anos. Mas saiba que nesse tempo muita coisa mudou. Os índios não poderiam ter vivido em contato com o homem branco por 5 séculos e continuarem exatamente da mesma forma, explica o antropólogo João Pacheco de Oliveira, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer um exemplo? É muito difícil encontrar hoje índios sem roupa em uma aldeia, conta. Ou seja, né, pessoal, as comunidades indígenas, eles vivem em aldeias, né, várias famílias juntas, só que as crianças vivem livremente, como antigamente, mas muita situação mudou porque o convívio com os brancos, né, eles acabaram pegando o costume das pessoas que vivem no Brasil, não é só os brancos, né, de todas as raças, eles acabaram pegando alguns costumes, e também é muito difícil encontrar hoje em dia índios sem roupa na aldeia, né? Ó, pessoal, tá encerrando aqui o tempo, fica atentos que eu vou mandar o próximo link, viu? Quem falou isso aqui foi o antropólogo João Pacheco de Oliveira, né, que é uma pessoa que estuda sobre essas comunidades indígenas, né, que falou que mudou esses costumes indígenas.
Mistureba. Você já ouviu falar de mistureba? Não.